E então, Gil e Vicente param nessa expressão ou tentam avançar um pouco mais para adiantar o serviço? Afinal, se soubessem multiplicar as expressões algébricas, que são as expressões com variáveis, eles conseguiriam uma expressão geral do volume da variável x. Assim, para saber o volume da caixa d'água, bastaria substituir o x pelo seu valor logo que ele fosse conhecido. Mas, para que eles avancem um pouco mais, devem saber operar com potências para efetuar as expressões desse tipo da forma mais simples e rápida. Como isso é feito? Vamos pensar um pouco? Parábola. Esse é, na verdade, o nome que a gente dá ao gráfico de uma função matemática, a função do segundo grau. Você vai aprender nesta teleaula a desenhar esse gráfico. Mas antes, vamos conhecer algumas situações onde essa curva, a parábola, aparece de forma natural. Preste atenção que você já sabe trabalhar com funções como esta. Primeiro de tudo, a gente precisa atribuir valores para x e depois calcular os valores correspondentes a y. Veja só como o engenheiro vai demonstrar isso para o Gil e o Vicente. Tá aí a parábola. Mas tem mais uma coisa importante para você aprender sobre a função do segundo grau. As raízes da função. As raízes são os pontos onde o gráfico encontra o eixo x. Vamos lá ver no gráfico. No ponto onde x é igual a 0 e onde x é igual a 10, a parábola encontra o eixo x. Portanto, as raízes da função são 0 e 10. Agora, uma outra coisa importante para você aprender. Repare no ponto mais alto da curva, onde x é igual a 5 e y é igual a 25. Esse ponto é o chamado vértice da parábola. Agora sim, você já está dominando uma série de aspectos importantes da parábola. Mas vamos ver se você vai se lembrar de tudo direitinho, hein? Vamos fazer uma revisão já. E então, o que você acha? Será que estamos mesmo diante de uma missão impossível? Ou será que dá para descobrir qual o assunto do texto? Bom, a intuição do expedito não costuma falhar. Parece que o assunto é, de fato, matemática. Afinal, olhando com cuidado, reconhecemos alguns símbolos e sinais que são muito comuns na matemática. Podemos até dizer que são símbolos e sinais que fazem parte da linguagem matemática. Mas vamos passo a passo. Antes de avançar, é preciso lembrar a definição da palavra linguagem. Vamos ao dicionário. E agora, qual a sua opinião? Será que a linguagem matemática conta apenas com os sinais de operação e com os algarismos? É claro que não, não é mesmo? A linguagem matemática também tem à sua disposição as letras. E qual o papel que as letras representam na linguagem matemática? É isso que vamos ver agora. Preste atenção. Muito bem, vimos então que além dos sinais de operação e dos algarismos, a linguagem matemática é composta por letras, que são usadas para representar um número qualquer. E como essa linguagem matemática, com seus símbolos e sinais, pode nos ajudar a resolver problemas da vida prática? É isso que vamos ver agora. Como acabamos de ver, a linguagem matemática também pode ser usada para indicar muitas formas matemáticas. Interessante, não é mesmo? Agora, será que depois de tudo isso que vimos hoje, nós conseguimos ajudar o expedito a resolver aquela missão impossível? Ou será que nós vamos ter que aprender a falar chinês para resolver o caso? O que você acha? E aí, o que é que você acha? Será que a partir da área total do banheiro e com o auxílio da raiz quadrada é possível descobrir quanto mede o lado do banheiro? Vamos ver como é que o Vicente, que hoje está de mestre de obras, nos diz isso. É claro que se você tiver uma calculadora como essa aqui, não vai ser preciso fazer essas contas todas. Nós só fizemos para que você pudesse entender como é que se chega na raiz quadrada de um número. De qualquer maneira, vamos conferir o resultado da raiz quadrada de 6.
É só apertar no número 6 e esta tecla aqui, a da raiz quadrada. Olha aí, deu 2,4494897. É claro que a gente não vai usar um número deste tamanho, portanto, arredondando, dá 2,45. Em construções, geralmente se usam números com 2 casas decimais. Já em outras atividades, como o lançamento de satélites, por exemplo, são usadas mais casas decimais. Isso para se ter maior precisão nas medidas. Mas agora nós vamos passar à segunda parte da nossa teleaula. Você se lembra quando a gente disse lá no começo que a raiz quadrada ia ajudar a gente a calcular a velocidade de um carro a partir da marca da sua freada? Então, agora chegou a hora da gente ver como é que isso é possível. Vamos lá? E então, viu como esse negócio da raiz quadrada tem 1001 utilidades? Na aula de hoje, a gente só viu 2 dessas utilizações, mas não precisa ficar preocupado não, porque a raiz quadrada daqui para frente vai aparecer em muitas outras situações. Portanto, não deixe de estudar essa importante operação matemática que aprendemos hoje, que a gente ainda vai encontrá-la novamente. Até a próxima!